Bom dia pessoal, tudo bom? Eu vou apresentar para vocês nesse vídeo este livro catálogo sobre uma exposição ocorrida no Rio de Janeiro, intitulada Memória da Destruição, Rio, uma história que se perdeu, que compreende o período de 1889 a 1965. É uma publicação excepcional para quem estuda a história do urbanismo, história do ordenamento das cidades no Brasil. O Rio de Janeiro, seguramente, pessoal, foi a cidade do país onde mais houve perdas do patrimônio histórico edificado e também de certos ambientes paisagísticos, né? Certos ambientes da paisagem. É um acervo aqui de imagens muito interessante. Imagens históricas, de autoria, muitas das imagens são de autoria do alagoano Augusto Malta, que trabalhava para a prefeitura, e cobre, como está dito aqui, um período que vai do século XIX, os últimos anos do século XIX, até 1965. Vocês vão ver aqui imagens que são do acervo da cidade, do arquivo da cidade, Rio de Janeiro. A exposição possivelmente ocorreu em 2002, ano da publicação deste catálogo. Os textos, que não são longos, né, são curtos, o catálogo é primordialmente feito por imagens, constituído por imagens, e os organizadores tiveram a brilhante ideia de intercalar as imagens com trechos de obras da literatura, trechos de obras de especialistas na história do urbanismo, sabe? Muito bom. Aqui, começo falando dos cortiços. A parte antiga do Rio possuía muitos cortiços. E durante o governo da administração do prefeito Barata Ribeiro, começaram a demolir esses espaços. Isso em 1893. Mas a administração dele foi muito curta, apenas 5 meses. Perseguiam-se esses locais porque eram habitações coletivas, né? Os cortiços, as estalagens, moravam muitas pessoas em condições precárias. Aí as autoridades diziam que eram locais de promiscuidade, sabe? De infecção, de proliferação de doenças. Aqui essas fotos são um cortiço na Rua do Senado, que é até Augusto Malta, estão vendo aqui. Essa outra, a de baixo, a de cima é na Rua do Senado. Essa estalagem na Rua dos Inválidos, também de Augusto Malta. Essa aqui é muito bonita, essa foto. Segundo a legenda, várias partes do Rio Antigo apresentavam esses casarões que na fachada não eram bonitos, mas dizem que dentro eram deformados, viviam muitas pessoas, sabe? Eram cortiços, casas com muitos cômodos, e que a fachada assim enganava. É claro, gente, que esse discurso da modernização, do progresso, da higienização da cidade tendeu a perseguir essas habitações coletivas e, ao mesmo tempo, expulsar a população pobre de parte da cidade, sabe? De parte da cidade que começou a ser valorizada a partir do momento em que foram demolidos essas construções antigas e com o objetivo de abrir espaço, abrir vias para automóveis, sabe? Aqui, essa referência a Paris nos trópicos, e tem um trechinho do escritor Lima Barreto, é porque na Paris do século XIX, sob a administração, sob o governo de Napoleão III, que era sobrinho daquele Napoleão muito famoso, ocorreu uma grande reforma em Paris. Meia Paris foi posta abaixo para que abrissem os grandes boulevards, né? E essa transformação ocorrida em Paris, essa reforma urbana de Paris, teve reflexo no mundo todo. Várias cidades do mundo passaram a querer perseguir esse ideal de urbanização de Paris, sabe? Naquele tempo, no século XIX,
Paris a França era o farol do mundo, farol da, das ideias políticas, farol da cultura. Como é hoje o inglês, naquela época era o francês, o idioma internacional. Então, o Rio de Janeiro não escapou disso. O Rio de Janeiro, então capital do país, não escapou disso. A reforma que se promoveu no final do século XIX, início do século XX, vai nessa toada do que foi visto na França, Paris. Aqui o Cais Farroux, em cima, embaixo, Canal do Mangue. Essa igreja, gente, não existe mais. Ela é a igreja de São Joaquim. Ela foi construída por volta de 1815 e demolida em 1904. Durante a administração do prefeito Francisco Pereira Passos, que vai de 1913 a 1906, houve a demolição de quase 500 edifícios para que se abrisse a Avenida Central. Essa avenida que hoje é conhecida como Avenida Rio Branco. Houve um concurso de fachadas, porque não se queria que fossem construídos prédios de qualquer jeito. Houve um concurso de fachadas. Essa aqui é a Avenida Central, essa foto é belíssima. Quase tudo isso que foi construído no início do século passado não existe mais. Quase tudo isso não existe mais. Quando da abertura dessa avenida, houve o arrasamento de parte do Morro do Castelo. Esse morro seria totalmente varrido do mapa na década de 20, na administração do prefeito Carlos Sampaio. O Morro do Castelo foi onde a cidade efetivamente começou. Nele existiam várias edificações históricas e elas foram varridas do mapa. Quase tudo que a gente vê nas fotos antigas aqui não existem mais. Aqui é um panorama da Avenida Beira-Mar embaixo e acima a Avenida Rio Branco atual, tá vendo? Esses espigões, eu lhes mostrei aquela foto que parecia aqueles edifícios antigos e bonitos. Vários deles não existem mais, tá vendo? Tomado por espigões. Essa foto é belíssima também, da Baía da Guanabara, com o Pão de Açúcar e o espelho d'água da Enseada de Botafogo. Em cima, o pavilhão de regatas, embaixo, um denominado pavilhão mourístico na Praia de Botafogo, que também não mais existe. Gente, houve o arrasamento total do Morro do Castelo. O Morro do Castelo foi varrido do mapa, mas também outro morro chamado Santo Antônio. O Morro de Santo Antônio também foi retirado, foi desmontado, digamos assim, foi arrasado. Isso aqui são registros da época que estava se arrasando o Morro do Castelo. É necessário dizer que essas obras provocaram a expulsão das pessoas próprias da cidade, né? Da parte antiga do Rio. Elas foram para os morros, daí porque as favelas, daí porque as ocupações desordenadas, porque as pessoas foram expulsas dessas áreas antigas do Rio. Aqui esse desenho é primoroso, ele mostra como a Lagoa de Freitas foi diminuída ao longo do tempo com os aterros. Obras para a abertura da Avenida Presidente Vargas. Igreja de São Pedro dos Clérigos, que não existe mais também. No final, gente, do catálogo, na parte final, eles reuniram algumas ilustrações que saíram na época, no começo do século passado, sabe, que ilustravam esse período de grandes transformações na cidade, derrubada e construção, né? Vale muito a pena ver esse catálogo, sabe? Você que se interessa por urbanismo, por arquitetura, pela história do Rio Antigo. É lindo, um acervo realmente admirável.